Há 2 anos atrás, eu abandonei o maior sonho da minha vida, que era ser cirurgião plástico formado pela USP, e a contragosto de todos os meus amigos e familiares, eu joguei tudo pro alto. E foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E jogar tudo pro alto é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um médico que trabalha 60, 70 horas semanais e ganha muito dinheiro. A grande verdade é que todo médico que tá enfurnado dentro de um hospital, ganhando dinheiro pra caramba, apesar dele achar que ele tá rico, que ele tá construindo uma vida financeira sólida, ele tá destruindo a vida dele. E não, eu não ganhava 50 mil por mês, eu ganhava 3, que era a bolsa da residência. Mas ter largado a residência fez com que eu tivesse a possibilidade de me dedicar de forma duradoura ao meu projeto pessoal, que hoje me paga muito bem, mas mais do que isso, me dá satisfação e me dá alegria na hora que eu levanto de manhã para trabalhar com algo que funciona de verdade. Eu tenho certeza que ninguém trabalha 60, 70 horas porque gosta ou porque acha que é o certo ou que é saudável. Você faz isso porque você precisa dos 50 mil reais por mês. A verdade é que ninguém precisa de 50 mil reais por mês, mas você se convenceu disso. Talvez o cartão de crédito começou a subir e você não percebeu o porquê. Você começou a frequentar restaurantes legais, às vezes você entrou num financiamento de um carro ou num financiamento de um apartamento. Às vezes alguém que vive com você gasta mais do que devia. Eu não sei, mas provavelmente você virou um viciado em gastar. Só que o problema é que a solução para esse médico que ganha bem e está sacrificando a vida no pronto-socorro é bem dolorosa e contra-intuitiva. Recentemente eu estava lendo um livro que chama Nação Dopamina e ele fala sobre a abstinência. Quando a gente está dependente de uma droga, o primeiro passo é ficar sem a droga. E num primeiro momento, quando o usuário abandona a droga, isso causa muito mal a ele. Ele está muito pior por algumas semanas do que quando ele usava a droga. Só que depois de um tempo vai havendo uma homeostase, ele fica melhor, até que ele está muito bem, muito melhor do que quando ele era usuário. E pro plantonista é a mesma coisa. Ele vai ter que piorar a vida dele por um tempo para que as coisas melhorem lá na frente. E o primeiro passo antes de largar os plantões e fazer alguma loucura é entender aonde está o problema. O médico plantonista, ele na maioria das vezes é viciado, mas cada um é viciado em uma coisa. Às vezes ele é viciado em cartão de crédito que ele vai gastar com compras, com futilidade. Às vezes ele é viciado em carro, ou às vezes ele tem alguém que drena o dinheiro dele. Eu não sei qual que é o seu problema, mas o primeiro passo é encontrar esse problema. O primeiro passo para identificar isso é o bom e velho Excel. Pega uma planilha, coloca tudo que você gasta, identifica o que custa muito caro, começa a se livrar disso. Quando o seu custo de vida começar a baixar, quando você sair do sufoco, do desespero de ter tudo que você ganha indo embora, tá na hora de começar a olhar para onde você pode melhorar a sua vida e diminuir os plantões. Porque a grande verdade é que o único jeito de você conseguir fazer com que sua hora valha mais, isso pode ser fazendo uma residência, pode ser fazendo uma pós, pode ser investindo no seu consultório particular, se dedicando às suas redes sociais, eu não sei o que você vai fazer, mas o único jeito de fazer qualquer uma dessas coisas é tendo tempo livre, tendo tempo ocioso. Às vezes você vai ter que dedicar uma sexta-feira a não trabalhar, e não é não trabalhar, é não ir pro hospital. Você vai ter que estar em casa pensando em solução, vai ter que estar lá na sua sala do consultório esperando um paciente pro dia inteiro. Se você não estiver disposto a sacrificar um tempo que não vai retornar dinheiro imediatamente, você nunca vai ter algo grandioso. Você sempre vai ficar refém de trabalhar pros outros, e trabalhar pros outros hoje, sendo médico, vendendo sua hora, só vai piorar. Alguns plantões não têm reajustes há 15 anos, o que já é péssimo, porque a inflação tá correndo o seu dinheiro, mas de forma mais assustadora, nos últimos anos, a gente tá vendo o plantão reduzindo o valor de forma nominal. Em Goiânia, o plantão reduziu 35% lá na prefeitura. Hoje a gente vê edital de médico trabalhando 40 horas na UBS por 6, 7 mil reais. E o pior, as vagas fecham. Então, não ache que se você se mantiver como você tá hoje, as coisas vão ficar estáveis. Elas não vão. Existe um princípio que eu gosto muito de contemplá-lo, que é o princípio da entropia. O princípio da entropia diz que tudo tende à destruição. Então, só para as coisas se manterem estáveis, para as coisas não piorarem, a gente tem que fazer muito esforço. Se você ficar do jeito que você tá, as coisas vão piorar. Se você não estiver disposto a tomar esse remédio amargo, que é diminuir seu custo de vida, abdicar de parte dos seus plantões para investir em você e no longo prazo conseguir ganhar mais dinheiro, as coisas não vão ficar melhores. Eu tomei uma atitude muito drástica na minha vida, talvez não a que eu tô recomendando para você, mas que reflete exatamente essa ideia. Em 2024 eu desisti do sonho de muita gente, eu fazia plástica na USP, foi muito difícil entrar na residência e minha família me taxou de louco, meus colegas me taxaram de louco, meus pais inclusive imploraram para que eu fosse no psiquiatra e apesar disso, a coisa que mais me marcou foi uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu consigo enxergar ela toda vez que eu conto esse negócio. Ela falou pra mim de forma muito triste, muito chateada, ela tava muito preocupada comigo, me aconselhando da forma mais amorosa possível, né? Preocupada com que eu tivesse as melhores decisões e falou: filho, eu entendo toda a sua preocupação com o digital, eu entendo o quanto isso é importante pra você e eu sei que isso pode dar certo, mas ainda não deu certo. E a plástica é certa, assim como o seu plantão é certo. Todo dia 15, todo dia 10 vai cair na conta. Assim como a plástica era certa pra mim, minha mãe falou: se o digital der certo, se porventura acontecer, você larga a carreira de plástico e foca no digital. Mas enquanto
não deu certo, foca nos dois. Só que existe um pequeno problema. Ninguém dá certo, seja numa mentoria, num projeto do digital, que talvez seja um pouco arriscado demais, ou num consultório particular, ou num emprego melhor, porque deu sorte. A gente faz essas coisas funcionarem e elas dão certo porque a gente abre mão de outras atividades para focar nossa energia nesse novo projeto de forma quase que obsessiva. A grande verdade é que eu larguei a residência, peguei 1 ou 2 plantões e ficava o resto da semana inteira aqui na minha sala, sentado na frente do computador, às vezes com o Notion aberto, escrevendo e apagando coisas que eu não sabia o que ia acontecer, pensando em como fazer, com 10 alunos, que não pagava nem metade das minhas contas, tendo que dar plantão, mas fazendo o mínimo, vivendo com pouco, para que as coisas dessem certo. Chega a ser loucura imaginar que a minha mentoria teria prosperado como prosperou em tão pouco tempo, se eu só tivesse esperado ela dar certo. As coisas aconteceram porque a gente investiu uma energia descomunal em todo o processo. Eu acordava e dormia pensando nisso, às vezes eu acordava de madrugada com ideia e entrava no computador fazendo acontecer. Ficava pensando em conteúdo, ficava pensando em como melhorar o processo dos meus alunos. Então assim, se você não abrir mão do que é certo para focar energia no que vai dar resultado no longo prazo, isso nunca vai acontecer. E mais do que isso, eu compartilhei aqui uma coisa muito íntima e se você prestou atenção, você deve ter percebido que eu tava um pouco obcecado, eu fazia demais, eu tava ali o tempo todo dedicado a fazer esse projeto dar certo e tem uma razão pela qual isso aconteceu. Eu gostava muito do que eu tava fazendo, eu acreditava muito nesse projeto. Então, pros picaretas de plantão que estão querendo fazer uma hormonioterapia aí só para ganhar dinheiro, qualquer coisa que não é reconhecida e não vai ser bom pro seu paciente, cuidado. Você pode até no curto prazo conseguir se destacar, mas você não vai conseguir fazer com tesão, com vontade, com qualidade, aquilo que não é que você acredita e que é apaixonado. Meu maior conselho para quem tá querendo abandonar a parte da rotina tradicional para focar em algo duradouro, seja um consultório particular, seja rede social, faça isso se você tá fazendo por algo que você acredita que você ama. Porque a gente só fica bom em algo se a gente dedicar muito tempo e energia a isso. E o único jeito da gente aguentar a dedicar muito tempo e energia em um projeto é sendo apaixonado por esse projeto. Eu acho que o único jeito de ter sucesso é arriscando, mas arrisque por algo que você acredita e que faz sentido por você.